Que bom que a boa sorte os trouxe aqui novamente para a continuação de nossas histórias. Vamos lá? 63ª noite. Estava Shahriar tão impaciente por saber a história de Zobeida que preveniu a sultana. E perguntou que responder a elas as perguntas do califa. Tomou Sherazade a palavra e falou nesses termos. Senhor, depois de ter o príncipe sossegado a Zobeida com o discurso que acabava de fazer, deu-lhe ela, deste modo, a satisfação que lhe pedia. História de Zobeida. Comendador dos crentes, disse ela, a história que vou contar a vossa majestade é uma das mais maravilhosas que jamais se tem ouvido falar. As duas cadelas e eu somos 3 irmãs nascidas de uma mesma mãe e do mesmo pai, e digo-vos-ei porque estranho acidente se deu a metamorfose. As 2 senhoras que vieram aqui comigo e que estão presentes são também minhas irmãs do mesmo pai, porém de mãe diferente. A que tem o selo coberto de cicatrizes chama-se Amina, e a outra chama-se Sofia, e eu, Zobeida. Depois da morte de nosso pai, a herança que nos deixou foi repartida entre nós igualmente. E tendo essas 2 últimas irmãs recebido a sua parte, separaram-se e foram viver em particular com sua mãe. As 2 outras irmãs e eu ficamos com a nossa, que vivia ainda e que depois, morrendo, nos deixou a cada uma 1000 sequins. Tendo recebido o que nos pertencia, as 2 irmãs mais velhas, pois eu sou a mais moça, casaram-se, seguiram os seus maridos e deixaram-me só. Pouco tempo depois do seu casamento, o marido da primeira vendeu tudo quanto tinha de bens e de móveis, e com o dinheiro que pôde fazer e o de minha irmã, passaram ambos à África. Lá gastou o marido em banquetes e devassidões todo o seu cabedal e o que minha irmã lhe trouxera. Vendo-se depois reduzido à última miséria, achou um pretexto para repudiá-la e expulsou-a. Voltou a Bagdá, não sem ter padecido males incríveis numa tão dilatada viagem. Veio refugiar-se na minha casa num estado tão digno de compaixão que teria brandado os corações mais duros. Agasalhei-a com todo o afeto que podia esperar de mim e perguntei-lhe por que havia numa tão deplorável situação. Informou-me, chorando, do mau procedimento do seu marido e do indigno tratamento que lhe fizera. Enterneci-me da sua desgraça e chorei com ela. Fi-la entrar depois no banho, dei-lhe dos meus próprios vestidos a ela e disse: minha irmã, sois a mais velha e considero-vos como minha mãe. Na vossa ausência, abençoou Deus o pouco cabedal que me tocara na partilha, e o emprego que dele faço é criar bicho da seda. Pois podeis capacitar-vos que tudo quanto tenho vos pertence e está ao vosso inteiro dispor. Moramos e vivemos juntas pelo decurso de alguns meses em boa harmonia. Ao tempo que conversávamos da nossa terceira irmã, e que estávamos admirados de não sabermos novas dela, chegou em tão mau estado como a mais velha. Tinha seu marido tratado da mesma sorte, acolhia com igual amizade. Passado algum tempo, ambas as minhas irmãs, com pretexto de me serem pesadas, disseram-me que estavam resolvidas a casar segunda vez. Respondi-lhes que só não tinham outras razões senão a de me serem pesadas. Se não tivessem outras razões que não a de me serem pesadas, podiam continuar a ficar comigo, e com toda a segurança que o meu cabedal bastava para nos sustentar a todas 3 de um modo conveniente à nossa condição. Porém, acrescentei, parece-me que desejais deveras tornar a casar. Se isso fosse assim, confesso-vos que me causaria admiração.
visto a experiência que tendes da pouca satisfação do matrimônio, podeis pensar nele uma segunda vez? Sabeis quanto é raro encontrar um marido perfeitamente honrado. Crede-me, continuemos a viver juntas o mais agradavelmente que nos seja possível. Tudo o que lhes disse foi inútil. Tinham tomado a resolução de tornar a casar e assim o fizeram. Porém, ao fim de alguns meses, voltaram à minha casa e dar-me mil desculpas por não haverem seguido o meu conselho. Sois a nossa irmã mais moça, me disseram elas, porém, sois mais cordata que nós. Se quereis receber-nos ainda em vossa casa, nossa casa, e formos como vossas escravas, não nos acontecerá mais cometer tamanho erro. Minhas ricas irmãs, lhe respondi eu, não mudei a vosso respeito depois da nossa última separação. Voltai e gozai comigo do que tenho. Abracei-as e ficamos juntas como antes. Havia um ano que vivíamos numa perfeita união. E vendo que Deus abençoara o meu páreo cabedal, tomei a resolução de fazer uma pequena viagem por mar e de arriscar alguma coisa no comércio. Para este efeito, fui com ambas as minhas irmãs a Bolsora, onde comprei um navio aparelhado, que carreguei com as fazendas que mandara vir de Bagdá. Fizemos-nos à vela com vento favorável e saímos logo do Golfo Pérsico. No Mar Alto, seguimos a derrota das Índias e depois de 20 dias de navegação avistamos terra. Era uma montanha altíssima em cuja falda descobrimos uma cidade de grande aparência. Como levamos bom vento, chegamos em breve ao porto e ancoramos. Não tive paciência de esperar que minhas irmãs estivessem em estado de me acompanharem. Desembarquei só e fui em direitura à porta da cidade. Nela vi uma guarda numerosa de homens sentados e de outros que estavam em pé com um pau na mão. Porém, tinham todos um semblante tão medonho que fiquei sobressaltada. Reparando, todavia, que se conservavam imóveis e que nem sequer mexiam os olhos, sosseguei e, chegando a eles, conheci que estavam petrificados. Entrei na cidade e passei por várias ruas onde havia homens de distância em distância, em todas as posturas, mas todos sem movimento. No bairro dos Mercadores, achei a maior parte das lojas fechadas e vi nas que estavam abertas pessoas mumificadas. Lancei a vista sobre as chaminés e, não vendo sair fumo, fez-me isto julgar que tudo quanto havia dentro como fora das casas estava transformado em pedra. Tendo chegado a uma vasta praça no coração da cidade, descobri uma grande porta coberta de chapas de ouro e cujos batentes estavam ambos abertos. Um reposteiro de estofo de seda parecia corrido e via-se uma lâmpada suspensa em cima da porta. Depois de examinar o edifício, não duvidei que fosse o palácio do príncipe que reinava naquele país. Porém, muito assustada por não ter encontrado o ente vivo, fui até lá na esperança de achar alguém. Levantei o reposteiro. O que me aumentou meu sobressalto foi que não vi debaixo do vestíbulo senão alguns porteiros ou guardas petrificados, uns em pé, outros assentados, outros meio deitados. Atravessei um grande pátio onde havia muita gente. Uns pareciam ir e outros vir, e contudo não se moviam do seu lugar porque estavam petrificados como os que já tinha visto. Passei a um segundo pátio e deste a um terceiro, porém por toda parte era uma solidão e silêncio que me causava horror. Adiantando-me para um pátio, vi em frente um belíssimo edifício, cujas janelas estavam fechadas com grades de ouro maciço. Julguei que era o aposento da rainha. Entrei nele. Havia numa grande sala alguns eunucos pretos petrificados. Passei depois a um quarto
riquissimamente mobiliado, onde avistei também uma senhora mudada em pedra. Reconheci que era rainha por uma coroa de ouro que tinha na cabeça e um colar de pedras muito redondas e mais grossas do que avelãs. Examinei-as de perto e pareceu-me que não se podia ver coisa mais bela. Admirei algum tempo as riquezas e a magnificência desse quarto e, sobretudo, o tapete, as almofadas e o sofá guarnecido de um estofo das Índias, cujo fundo era de ouro e as figuras de homens e de animais de prata, de um louvor admirável. Sherazade teria continuado a falar, porém a claridade do dia veio dar fim à sua narração. Agradou-se Shahriar desta relação. Importa, disse ele, levantando-se, que eu saiba onde irá parar esta petrificação pasmosa de homens. No dia seguinte, continuou a sultana a sua narração deste modo. E aí, que estranho essa cidade de homens petrificados. O que será que teria acontecido para eles ficarem nesse estado? Saberemos na continuação dessa história amanhã. Agradeço muito a todos vocês e aguardo vocês amanhã aqui para a continuação da história. Alabei.